Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de setembro de 2024 e estou aqui então para fazer a live do sábado. Você já deve ter ouvido, ou não, inúmeras palavras que supostamente te definiam. Você é isso, você é aquilo, coisas assim. Então, nós vamos refletir um pouco sobre quem somos nós, ou o que somos nós, no sentido existencial profundo. Eu costumo dizer que eu faço lives compartilhando conhecimento, vivências e com o intuito de avivar em cada pessoa uma reflexão que seja própria da pessoa, não uma reflexão que seja um lugar comum, que seja de todo mundo. Isso porque eu trabalho com a ideia de que nós precisamos sempre estar atentos, precisamos sempre estar até nos redefinindo ou nos ressignificando para viver melhor. Eu cunhei uma frase que diz o seguinte: são muitas as pedras e poucos os diamantes. Pensa nisso. Isto porque nós partimos dessa ideia do comum, quer dizer, são muitas as pessoas comuns e poucas as pessoas extraordinárias, que vão além do ordinário, que vão além da mediocridade, que vão além do lugar comum, que vão além do saber comum. Isso é importante, porque muita gente às vezes se apega ao saber comum e acredita que isso é o fim, quer dizer, não tem mais nada. Né? Imagine você, quando Cristo esteve aqui presente, e que ele dizia àquelas pessoas simples, principalmente as pessoas simples, que elas eram o sal da terra, que elas eram luz, que elas eram filhos de Deus. Como é que isso soava na cabeça dessas pessoas? O resultado disso nós sabemos, que muita gente não acreditou nisso, em tudo que ele disse, e por fim até o crucificaram, por falta de entender aquela mensagem de grandeza que ele trazia. E nós, seres humanos, vivemos muito nesse estado de pequenez, de coisa pequena. Porque talvez, desde a própria educação, fomos ensinados que éramos menores. E aí nos acomodamos a essa coisa pequena. Certa vez, fazendo uma palestra, onde teve um cântico, aonde que nesse cântico falava dos pequeninos, dos insignificantes. E eu acabei falando que eu não concordava com essa ideia de colocar o ser humano nessa bolha de gente pequena,
de gente coitadinha, de gente menor. Lógico que eu fui olhado com estranheza, porque as pessoas estão acostumadas a se colocar nesse lugar menor. E isso foi sempre reforçado, infelizmente, por parte da educação, de um modo geral, inclusive da própria educação religiosa, aonde que o ser humano foi sempre colocado numa estante de ser pequeno. Então vocês vejam que isso vem de longe. Até os chamados poderosos sempre fizeram questão de reafirmar às pessoas que elas eram pequenas, que elas eram insignificantes. Tanto aí naquele tempo de monarquia, né, onde havia essa divisão entre, né, os seres, né, ditos iluminados, né, os reis, por exemplo, diziam-se representantes de Deus na Terra, e muita gente acreditou nisso durante muito tempo e acreditam alguns. Então, a gente vai vendo que essa cultura do ser pequeno, do ser comum, ela está impregnada na nossa formação. De certa forma, na nossa formação universal até. Então, nós ficamos ali, esperando que um dia essas estruturas mudem e que você seja levado a um lugar mais elevado. O que não acontece e não vai acontecer, porque sempre existirão, sempre existirá essa ideia de que uns são maiores que os outros, melhores que os outros, e por aí vai. Na minha infância eu ouvia muito dizer que a gente nasce pobre, vive pobre e morre pobre. A gente, geral. Essa é uma maneira de instalar o conformismo, o comodismo. Tipo assim, eu nunca vou ser maior, eu nunca vou ser melhor, porque esse lugar está reservado a outros, não eu. Então, a ideia de que são muitas as pedras e poucos os diamantes, poucas as pedras preciosas, ela está impregnada dentro de nós, dentro da nossa própria história e dentro da nossa concepção de mundo. E se nós não nos transformamos, se nós não acreditamos que somos maiores e que somos melhores, nós não vamos a lugar algum. E isso, como eu disse, é o que muita gente, né, é que uma parcela de pessoas querem que a gente acredite. Tipo assim, não tem lugar para você ser melhor. Você tem que ser só igual. Tem que ser só comum. Tem que ser só medíocre. E por aí vai. Então é importante a gente refletir sobre isso. Será verdade que nós somos apenas pedras? Nenhum de nós é brilhante, nenhum de nós é um diamante, nenhum de nós é algo melhor, maior, etc. Será que é isso mesmo? Se você acredita na criação divina, você acredita que fomos já criados desse jeito e vamos ser assim até o fim,
Eu não acredito nisso. E sei que existem pessoas que não acreditam nisso. Mas essas pessoas são poucas. Porque a maioria já se conformou ao casulo da pequenez, de ser pequeno. E de sempre esperar que alguém um dia a coloque num lugar mais elevado. As pessoas não acreditam nem nas suas próprias capacidades, a maioria. Então nós temos que pensar, primeiramente pensar que eu falo é de modo racional, analisar, né? Fazer a crítica desse modelo que está colocado aí. Porque senão nós ficaremos na mesmice, não vamos a lugar algum. Né? Essa é aquela história do complexo de inferioridade que muita gente tem. Eu, na minha experiência de vida e como psicoterapeuta principalmente, eu já trabalhei com pessoas no sentido de tirá-las do lugar comum. Porque uma boa terapia, ela é para tirar as pessoas do lugar comum. Porque o lugar comum, embora as pessoas estejam às vezes se acostumem até, é um lugar onde que as condições vão gerar sofrimento, vão gerar frustrações, vão gerar, né, inclusive acomodamento. Então eu já trabalhei com essas questões com pessoas que ao longo do tempo foram se descobrindo, se autodescobrindo melhores e maiores no sentido existencial. Daí que é importante, né, a gente entender que esse complexo de inferioridade, essa coisa de se sentir inferior, ela não nasce com a gente. Ela é colocada para a gente e a gente absorve. Lá na minha juventude, quando eu não tinha a mínima condição financeira, etc., muitas pessoas, quando eu falava em estudar, em voltar aos estudos, em entrar numa universidade, muitas pessoas falavam: para quê? Isso não é para você. Tipo assim, isso é só para alguns. Você não está incluído nisso. Então, eu era um excluído, por antecedência. Mesmo as pessoas não me conhecendo, já me excluíam. Já diziam: ó, isso não é para você. Vai arrumar um emprego e vai trabalhar e pronto. Quer dizer, isso é o lugar comum. Não que as pessoas não precisem de emprego, de trabalho, etc. Então, a sociedade, ela reforça os complexos negativos nas pessoas. Hoje a gente fala muito em inclusão. Mas quantas pessoas conseguem realmente se incluir na sociedade? E o que é se incluir na sociedade? De repente, esse incluir-se na sociedade pode ser incluir-se num lugar pequeno, sem expansão de horizontes, sem expansão de conhecimento, sem expansão de realizações. Que a inclusão é uma palavra que é muito usada hoje. Fala-se em inclusão o tempo todo. Mas quais as condições dessa inclusão?
Então é preciso entender que você tem que escolher o seu ponto de inclusão e ir à luta. Muita gente fica esperando, por exemplo, do governo. O governo vai incluir todo mundo na classe média. Isso é propaganda, isso é marketing. Porque, na verdade, as pessoas que têm que buscar o seu ponto de inclusão, o que ela quer ser, aonde ela quer chegar e que lugar é esse que ela quer chegar. Porque, de repente, numa sociedade de consumo, uma sociedade consumista, esse lugar de chegar é o lugar de adquirir coisas. Coisas. Tá? Não é de adquirir saberes, não é de adquirir valores, não é isso. É adquirir coisas. Então você vai se destacar, você vai se tornar visível na medida de que você puder consumir mais coisas. Ter isso, ter aquilo, quer dizer, há uma concentração no ter e não no ser. Quando falamos, né, o que você quer ser, o que você vai ser, né, significa algo muito mais profundo do que o que você vai ter. Porque se você baseasse só em posse, você vai ver que nem todos conseguem possuir tudo aquilo que gostariam de possuir. Nem todo mundo vai ter aquilo que gostaria de ter. Isso no campo material. E esse é um engano, porque nós deveríamos pensar em ser na totalidade. É necessário ter coisas, ter alguns bens, sim, é necessário. Mas essa necessidade vai até um ponto, né? E para. Então, e a sociedade de consumo, ela cria o tempo todo necessidades artificiais. Então você vai ter um celular, um smartphone, daí de repente você tem que ter um que tenha mais isso, mais aquilo, mais 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras. E você fica nessa roda viva, quer dizer, trabalhando só para consumir isso. E você não melhora educacionalmente, culturalmente, não melhora o seu cabedal de valores. Você fica só nessa roda viva. E vai comprando, e vai fazendo o tal do upgrade, né? E só isso. Você entra nessa roda do consumo que você não para nunca até chegar à exaustão e não obter aquilo que você realmente necessita e precisa. E você não evolui. Você ouve pessoas falando, principalmente na internet, onde as pessoas gostam de se exibir. Então você ouve pessoas falando, já ganhei o meu milhão, já ganhei o meu isso, o meu aquilo, tal, eu ganhei tanto em tantos dias. Mas será que essas pessoas, elas ganharam alguma coisa a mais do que isso? Elas ganharam maior cultura, maior educação, maior espiritualidade? Será que o cabedal, conjunto de valores delas aumentaram? Será que a cultura delas, cultura lá no profundo, né? Cultura aumentou? Muita gente não sabe nem falar, né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas estão aprendendo a falar, cada vez falando mal, cada vez falando pior. Quer dizer, não entendem nem a linguagem, né? Não entendem nem a própria língua, né? Para se comunicar. Um neurocientista, recentemente, que eu ouvi, chama-se, o sobrenome dele é Nicodelis, é um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo,
que ele fala que essa tecnologia que aí está, que ela está cada vez mais emburrecendo as pessoas. As pessoas estão cada vez mais no automático e cada vez mais usando menos os seus instrumentos de cognição, quer dizer, de entendimento, de conhecimento. E isso a gente vê na linguagem. As pessoas estão cada vez diminuindo o vocabulário no sentido ruim da coisa. Não é sintetizando, é diminuindo, baixando a qualidade da linguagem e da comunicação. Né? Então você vai observando que nós estamos cada vez mais nos robotizando, mas de uma forma pequena. Então nós não estamos evoluindo. A tecnologia, que deveria ser um instrumento de evolução, nela, na verdade, tem colaborado para instalar a preguiça mental, a preguiça de inteligência, a preguiça de cognição, de entendimento. Né? Isso cada vez mais. E parece-me que poucos observam isso. Aliás, tem que entender porque poucos interessam, porque muita gente não interessa, para um grupo de pessoas, corporações, etc., não interessa que as pessoas evoluam. Porque se as pessoas não pensam, elas são mais fáceis de serem manipuladas. Em todos os aspectos, tá? Manipuladas no sentido político, manipuladas no sentido da informação, manipulado no sentido da propaganda, manipulado até no sentido da religião. As pessoas são manipuladas o tempo todo. Outro dia até vi uma coisa que disse: sorria, você está sendo manipulado. E é verdade. As pessoas vivem rindo e são manipuladas o tempo todo. Mas elas não percebem que são alvo de manipulação. Elas querem ser iguais, tá? Iguais a todo mundo, nesse sentido, e são alvo o tempo todo de manipulação. Manipulação de todos os níveis. Tá? Sorria, você está sendo manipulado. E acha graça. Porque os meios de comunicação, todos os meios de comunicação, eles são usados muito mais para manipular as pessoas do que para estimular as pessoas a evoluírem. Essa é a questão. Aquelas pessoas que se auto-intitulam mestres, coach, influencers, etc., elas, na verdade, fazem parte desse jogo de manipulação. Certo? Elas não querem ver a humanidade melhorar. Elas não querem ver a sociedade melhorar. Elas só querem tirar proveito da ignorância alheia. Essa é a questão. E não precisa, sabe, grandes filosofias para falar sobre isso e para compreender isso. Então é necessário, sabe, a separação que o próprio Cristo também falou sobre do joio e do trigo. É essa separação que nós devemos fazer neste momento que estamos, nesta sociedade que estamos vivendo. Separar o joio do trigo. O que é bom e o que não é bom. Porque há muita coisa ruim com aspectos de serem boas, mas que não são. E para entender isso, para compreender isso, é preciso usar da inteligência. É preciso usar do conhecimento para aprofundar isso. Porque enquanto muitos estão aprofundando o conhecimento para manipular cada vez melhor as pessoas todas,
existem poucas pessoas interessadas em aprofundar o conhecimento para que as pessoas venham a se tornar melhores. Então, para que você, né, desperte em você o diamante que há em você, para que você não seja apenas uma pedra comum qualquer, é preciso buscar conhecimento. É um processo, inclusive, de autoeducação. Não vai haver essa educação nas escolas, infelizmente. Esse é um tópico da educação que eu fico pensando muito. Uma hora eu vou falar a respeito disso tudo. A educação, se a gente quiser um país melhor, com pessoas melhores, com convivências melhores, sem serem manipulativas, a educação é a chave. Não tem como você fugir disso. Educação no mais alto nível que você imaginar. Educação que leve a pensar, mas a pensar objetivamente. Que leve a usar a mente como um instrumento de crescimento pessoal e crescimento social, comunitário, isso tudo baseado em valores, não em coisas, mas em valores, como eu já falei, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a humildade, o trabalho, que é um valor que as pessoas desprezam muito. Então, o valor da compaixão, da empatia, etc. Isso para que a gente melhore o próprio lugar que a gente vive. Outro dia encontrei uma senhora que eu não via há décadas, que ela me reconheceu e me lembrou de um tempo que eu fazia palestras em conselhos comunitários, em salões, né, de igrejas, etc., e que eu falava já sobre quase tudo isso que eu estou falando agora. E ela falou assim: tempo bom era aquele. A gente aprendia, a gente estava sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Outro dia alguém me trouxe a notícia de uma senhora que eu, na verdade, nesse momento eu não lembro bem o nome, mas uma senhora que assistiu algumas palestras minhas lá no bairro, aqui em Varginha, no sul de Minas, onde eu moro, no bairro de São Sebastião. Eu fazia um trabalho, eu fazia um trabalho de autoestima, chamava-se Autoestima na Família. Então, eu fazia palestras mensais em várias comunidades aqui em Varginha, né? E essa senhora, então, segundo essa outra me informou, ainda lembrava dele. Isso era lá nos anos 90, começo dos anos 90. Ela lembrava da palestra que eu fiz falando de autoestima e de autovalorização. Que ela falou para essa pessoa que até hoje, que ela lembrava disso e que isso tinha ajudado muito a vida dela, porque ela era uma pessoa que não se autovalorizava. Aí eu lembrei da senhora, né, era uma senhora que era lavadeira. Só que ela tinha uma dificuldade em falar que ela era lavadeira. Lavava roupas para fora, como diz. E ela falou isso na reunião, nessa comunidade. E eu falei para ela, eu disse: mas você é uma pessoa importante pelo fato de que você faz uma atividade importante. Você lava a roupa das pessoas. Então eu disse: você não tem que ter vergonha de ser lavadeira. Você tem que ter orgulho de ser, porque
Nem todas as pessoas conseguem ser lavadeiras. Você consegue, você tem a sua clientela e tudo mais, né? E ganha aí tem o seu ganha-pão, o seu dinheiro e tal. E ela falou, nossa, eu nunca, não tinha pensado nisso. Vou pensar nisso. Porque o meu trabalho sempre foi levar as pessoas a pensarem para melhorarem. Então essa pessoa, ela era um diamante, mas que tinha vergonha, porque ela se achava uma pedra qualquer, entende? E eu lembrei depois dessa senhora, isso foi agora, semana retrasada que me falaram sobre isso, eu lembrei dessa senhora, que ela era uma pessoa humilde, tá? Não é que era pobre, ela era humilde. E ela trabalhava, e aí estava próximo do Natal, eu falei, estava falando para as pessoas, eu disse, que presente vocês vão dar a vocês mesmos de Natal? Porque o Natal pressupõe que você vai dar presentes para os outros. Isso ainda era novembro. Então daí eu falei para essa senhora, e aí, que presente você vai dar a si mesmo? Ela assustou assim, nossa, eu não pensei nisso. Aí eu disse, vai ter que pensar. E tempos depois ela veio e disse, olha, sabe o que eu decidi? Esse Natal eu não vou dar presente para ninguém. Eu vou dar presente para mim. Certo? Porque eu sempre trabalho o ano inteiro lavando roupa e tal, economizando para chegar no Natal dar presente para o filho, para mais não sei quem, etc. Esse ano eu vou dar presente para mim. Ela falou e bateu no peito. Tá? Eu vou dar presente para mim. Sabe, na hora eu falei assim, então meus parabéns. E aí todo mundo na sala bateu palmas para ela, certo? Porque ela resolveu, naquele Natal, dar um presente para ela. Isso é significativo, parece simples, né? Mas quantos de nós, né, já entramos nessa? Eu, quando aprendi a trabalhar a minha autoestima, uma das coisas que eu aprendi, que intuí, era aprender a presentear a mim mesmo. Tanto é que um dia eu cheguei na loja, na época do CD, eu comprei um CD para uma filha minha e outro para outra. E comprei um para mim. Aí o rapaz da loja falou para mim assim: esses aqui são para presente, né? Eu disse: são. Eram das minhas filhas. Tenho duas filhas. Aí ele disse: esse outro pode pôr numa sacolinha? Uau! Pensei, nossa. Eu disse: não. Esse outro é para mim, então pode colocar numa embalagem de presente para mim. Ele me olhou, né? Estranho. Mas aí eu saí de lá com os presentes todos, né? Tudo assim, embalagem de presente para mim. E depois eu encontrei esse rapaz outras vezes e ele falou assim, não, não esqueça aquele dia que você falou que o seu presente também tinha que ter embalagem de presente. Então são pequenas coisas que a gente vai somando, entendeu? Você vai deixando de se sentir insignificante, de se sentir menor, de se sentir uma pedra qualquer, para lapidar aquele diamante que você é. Você tem que acreditar que você é mais do que uma simples pedra, que você é algo precioso, principalmente em sua vida. Aqui atrás de mim, bem aqui, se você ver, tem um livro Cidadania. A capa dele é uma pedra preciosa azul. Isso era para simbolizar a importância da cidadania quando eu escrevi esse livro. Esse aí é a terceira edição.
Entende? Então, gente, já me alonguei bastante, porque esse é um assunto legal, bom de tratar e de refletir. Eu quero dizer para vocês que é importante você se concentrar para pensar na sua vida, pensar em você e ver, né? E compreender, entender que você é muito mais do que você imagina, que você pode muito mais da vida. Não há limite para você ser bem-sucedido na vida em todos os aspectos. Não há limites. Você é que se limita porque impuseram limites a você. E você tem que sair desses limites, romper com esses limites. Entendeu? É isso. Ainda lembro, assim, eu sempre lembro de quando falo desse assunto, né? Eu tive um padrasto que nós não tivemos uma convivência boa e tal, 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 tal. Mesmo depois de adulto, né? Ele fazia questão de me desqualificar. E eu fui aceitando as desqualificações até certo ponto. Chega uma hora que você tem que romper com isso, né? É. Mas ele tinha umas falas negativas a meu respeito, e falo francamente para vocês, ele não me conhecia, porque eu convivi com ele na infância, onde ele me espancava, etc. E depois eu sumi no mundo, fui parar em abrigos de menores, etc. E depois, lá quase aos 18 anos, eu acabei voltando para a casa da minha mãe biológica e dei de cara com ele novamente. Então ele passou ainda mais um tempo me desqualificando, entende? E, então, a gente precisa entender, eu ainda estou com o nariz um pouco, né, com essa seca, né? A gente fica, né, com essas alergias respiratórias, entendeu? Então, a questão é que ele tinha uma fala muito maldosa que ele usou para mim durante um tempo e que eu deixei me abalar por isso. Que ele dizia que eu não ia a lugar algum, que eu não ia, tipo assim, você não vai ser ninguém na vida. Era a mensagem. E aí falava outras coisas, tá? Só que chegou um momento que eu rompi com isso, com essa sentença. Eu falei comigo, veja bem, eu não falei com ele. Aliás, até falei com ele alguma coisa depois, mas eu não falei, falei comigo, eu disse, eu vou ser alguém na vida. Eu vou ser melhor na vida. Vou estudar, vou fazer isso e vou, sabe, vou buscar o meu espaço no mundo positivamente. Coisa que ele e outras pessoas também achavam que era impossível para mim. Então, eu rompi com isso, quer dizer, eu saí fora desse esquema, saí fora, inclusive, da convivência com essas pessoas negativas e fui cuidar da minha vida, tá? Tratar de me autovalorizar, etc. Isso aos 27 anos, tá? Mas aí eu já tinha voltado a estudar. Aí, aos 27, aos 28 anos, eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu já tinha mudado. Eu morava no Paraná, vim parar em Belo Horizonte, em Minas, e praticamente estou em Minas até hoje, com um interregno aí de quase 3 anos que eu vivi no Amazonas. Então, eu decidi que eu seria melhor, que eu faria melhor, principalmente por mim, que eu deixaria de ser ninguém para ser alguém. Quer dizer, essa visibilidade, essa inclusão que eu falei lá atrás, eu
trabalhei com ela. A- Às custas, né, de muito trabalho, muito sacrifício, é lógico, e muita dedicação, muita disciplina. Eu tive que criar tudo isso, entende? Então é isso, gente, é o que eu posso falar para vocês. Vamos trabalhar o nosso lado brilhante, trabalhar o nosso diamante interior, essa luz que nós somos, vamos fazer com que ela venha à tona na nossa vida. E que também possamos aí colaborar, ajudar, compartilhar com a vida dos nossos irmãos, tá? Que estão aí na vida também. Ok, gente? Então fica assim. Paz e luz para vocês todos e muita saúde e cuide-se bem por aí.